Tudo bem, Elisete? Bom dia, Laís. Tudo bem? Tudo bem? Ah, não estava te ouvindo. Estava sem som. Somzinho tá Bom baixo. dia. Ok. Bom dia. Que alegria estar aqui. Verdade. E para vocês, sim, que é um sacrifício, né? Porque está sendo um bom dia de verdade, né? Madrugadinha, que delícia. Melhor horário para a gente estar meditando na palavra, né? Tudo em silêncio. Tudo em silêncio. Nós estamos sendo o contrário. Nós estamos aqui já na confusão que fica aqui meio-dia e a hora de comida. Mas Deus proverá também desse sacrifício. É isso aí. As Você ações, né? consagra? As nossas atitudes. Você consagra essa manhã? Sim, sim. Querido Vamos. Deus, Paizinho amado, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Se faz presente conosco, nos use conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Somos instrumento em tuas mãos, coloca em nossas bocas as palavras que edificam, que transformam, Senhor. Que possamos hoje ser manancial, uma corrente que flui, que possamos, através da palavra, lançar boas sementes. Prepara cada coração aqui, prepara a mente, Senhor, que a tua mensagem seja enraizada no nosso coração e que gere bons frutos, Pai. Nós consagramos a Ti o que somos, tudo que fazemos e tudo que temos, que seja para a Tua honra e glória. Permanece conosco hoje para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós estamos aqui falando, né, do livro de Salmo, né, um livro muito bonito, né, e nós estamos no Salmo 51. É um salmo, né, que fala sobre restauração. É um salmo que procura, né, que o perdão, o testemunho, a confecção, é o que quer dizer aqui nesse o tema desse salmo, né. Então, no verso 3 diz as ações da graça, né? Que é purificar, lavar e apagar, né, a nossa alma, nos limpar das nossas impurezas. No verso 3, ação do pecado. E o que quer dizer a ação do pecado? Que nós reconhecemos o pecado. Né? No verso 4 diz, quando pecamos, pecamos primeiramente contra Deus. Que forte, né? Primeiro pecado vai para Deus, né? Menos mal que ele, depois que nós reconhecemos esse pecado, ele nos perdoa, né? Então tem essa, não, sabemos que somos pecadores, mas se já o ato de reconhecer já é uma graça, né? No que fala ali no verso 3. No Precioso, verso né? 5 diz, O amor de Deus. linda, O princípio da sabedoria é o temor, né? O respeito a Deus, é a gente entender, nossa, pequei contra ti. Esse é o princípio da sabedoria, né? O isso é verdade. respeito. No verso 5 diz, pecado é mais do que atos, é uma condição humana. Até a glorificação, sem Jesus, não poderemos viver sem cometer atos pecaminosos. Olha aí, aqui confirma, né? Que como dizendo, não podemos nem viver de dizer eu não sou pecador. Mente, porque não é verdade. Já É a natureza somos do homem, né? Já isso, nasce em pecado. pecado. O verso 7 diz, só Deus pode nos tornar puros. Siga confirmando, né? O verso 8 diz, o perdão devolve a alegria. E aí eu te faço uma pergunta, para que ficar sofrendo? Né? Porque através dessa pergunta, né, se o perdão devolve a alegria, por que nós não confessar isso para Deus, para que Ele possa vir ter essa compaixão da minha pessoa? Né? Por eu ter Reconhecer o reconhecido, nosso erro, né? para reconhecer o nosso erro. O verso 9 disse, Deus apaga nossas iniquidades, ninguém tem o direito de lembrar delas. O verso 10 diz, não há pureza alguma em seres que nasceram em pecado, mas Deus pode criar isso em nós. Sem Deus somos constantemente instáveis, sobre a rocha nos tornamos inabaláveis.
Sempre é um ditado, né? Que somos fortes igual a rocha, né? Creio que outro dia eu estava escutando, eu já não lembro se era uma live, mas era um testemunho, né? De uma pessoa que falou assim, é, nossa, o tsunami, né, destruiu todas as casas, toda a natureza, o mar, só que disse, não destruiu uma coisa. Né, então, digamos assim, colocou ela para ver, assim, imagina o que falta para destruir que não destruiu, a parte das casas, do mar. E a pessoa ficou assim, pois não sei, já destruiu tudo. E lá no fundo, e disse, olha para frente, e lá tinha uma rocha, né? Falou, aquilo ali Deus não destruiu. Então, temos que ser como a rocha, né? Duro. No verso, aqui no 10 diz, grande erros dos perfeccionistas, né? Achar que o pecado é simplesmente uma escolha e que podemos vencer pelo esforço. Disse, sem mim, nada podeis fazer, muito menos ser puros e vencer o pecado. E diz, o verbo criar aqui é bará, o mesmo usado no relato da criação do mundo. Só Deus cria do nada, né? Assim que, às vezes, pensamos querer fazer as coisas da nossa maneira, né? No braço, na força, mas aí só Deus para fazer, né? Porque nós não temos esse poder. Nós pode ter o pensamento, expor ideia, mas para criar não temos esse poder, né? E sim que temos o poder de criar uma criatura, né? Mas não isso para chegar a criar algo impossível, né? Através do poder dele, nos tornamos co-criadores com ele, né? Ele é o Isso. criador, a gente co-cria com ele. E através dessa confissão e do nosso arrependimento, a sinceridade do nosso coração, né? Em reconhecer, né? Porque o quanto é vulnerável, assim, o quanto nos faz humilde diante disso, reconhecer que sim, somos falhos, né? Que Verdade. sim, nos arrependemos. Então, o amor de Deus é lançado sobre nós diante dessa atitude. Gratificante. O verso 11 disse: apesar do seu pecado, Davi não queria viver longe de Deus, né? Ou seja, por mais que Davi tinha feito várias transgressões, várias estripulia, né? Mas ele não queria estar longe de Deus, porque ele sabia que ele tinha um temor, ele sabia que com Deus era bem melhor. Só que, né, o ser humano, né, o homem, tem esse olhar para o mundo, né? E então a diferença está aí. Se você quer seguir o mundo, se você quer fazer caso as bonitezas que tem o mundo, né? Porque é mais ou menos assim, né? No mundo tem flores e, digamos, no mundo espiritual tem flores com espinho, né? Então você vem e com cuidado, né? E no mundo não, você só tem flores e flores e flores. É mais ou menos assim, né? Então não tem uma cautelação de dizer assim, mas eu vou para frente, mas nunca, não me vai passar nada. E sim que passa, né? Porque no ímpio sempre passa alguma coisa. Por mais que você chegue lá na frente, tudo é lindo, mas vai chegar um momento que você vai precisar voltar para trás e dizer assim, nossa, e agora? Né? E pelo menos com a vida espiritual você vai passando pelas as dificuldades, que sim que tem, né? E, mas Deus está ali guiando, fazendo um cair, levantar, né? E esse voltar atrás é que nos faz restaurar, né? É que nos faz reconhecer esse erro e Esse, dizer, eu quero, Senhor, restaura a minha alegria. Porque aqui Davi, ele confessa, né? isso, Restaure em mim tua alegria e a tua salvação. A fonte da nossa alegria, o que faz o sentido da nossa vida é ter a presença de Deus. Então ele não negociava em momento algum. Por mais que estivesse errado, ele estava humilhado aos pés do Senhor. Eu sou dependente de ti, eu preciso. E assim tem que ser todos nós, né? Como filhas amadas de Deus, reconhecer e sim reconhecer. nos manter na presença de Deus, independente da nossa falha, do nosso pecado. Quando a gente coloca ali, né, purifica, igual ele fala no verso 2, lava-me mais e mais de minhas iniquidades, e dos meus pecados me purifica, porque o Senhor é poderoso para fazer isso em nós.
Verdade. Então, estar diante dele com essa humilhação, com esse arrependimento, nos permite retomar nossa alegria, né, na presença do Senhor. É certo. E aqui no verso 12, é uma oração, né, que ele faz, né, ademais é uma oração muito bonita, porque Davi está aí, né, então ele, né, diz, devolve-me a alegria, o que você falou, né, da tua salvação. Então, assim, é a oração de arrependimento, é a oração que ele está ali é, se purificando do seu erro. Que essa No, seja a nossa oração, né, Senhor, restaura a minha alegria, porque quantas aflições a gente tem, quantas inquietudes pode haver agora, né, em nosso coração, do dia a dia, da vida mesmo. sim, Mas que essa verdade. seja a nossa oração. Senhor, eu quero estar em tua presença cada vez mais. Restaura a alegria, né, de estar em Sim, tua presença, restaura a alegria da minha vida, porque Ele é a fonte de alegria. Ele é a fonte da plenitude, é a fonte de poder. verdade. Disse, no verso 13, disse: uma vez restaurado o pecado, perdoado, deve mostrar aos outros o caminho do perdão. Né? Então, olha aí, e ele, fazendo parte da oração dele, né, ele quer restaurar e ainda quer ensinar para as pessoas onde que ele errou e como que ele errou e para seguir um bom caminho. Né? Isso que é uma grande lição. E disse: grande os objetivos da vida dos salvos, mostrar aos pecadores o caminho de volta para Deus. Né? O verso 15 diz: não sabe o que dizer, da palavra aos meus lábios. Também siga sendo a oração de Davi, né? Que também a nossa pode ser assim também. O verso 17 diz: Deus jamais desprezará um pecador verdadeiramente arrependido, mas aquele que se considera um pecado despreza a graça. 19, para finalizar, diz: Deus somente se agrada de sacrifícios. Eles provêm de um coração contrito e sincero. Então, sabemos que afinal, o que Deus pede de nós? Reconhecemos nossos pecados e vamos ser sinceros com Ele, que Ele também vai ser satisfeito com nós, vai ser grato por essa divindade que nós descobrimos, né? E por buscar. É arrependimento e a sinceridade, né? Porque somos vulneráveis, né? Não somos por nós mesmos, a gente tende a falhar, né? Então a gente tem que estar vigilante e orando constantemente, Constantemente. constantemente. E, e assim, para finalizar no Salmo 51, né, está sempre, sempre revelando, né, as coisas claras, né, está sempre buscando ser sincero nos capítulos de Salmos, né, porque é o que busca, né. Então, trabalhar com a oração, com a sinceridade, e, enfim. Você tem mais alguma coisa que agregar, Thaís, no 51? Podemos avançar para os 52, Tá, né? A mensagem principal é essa, de arrependimento e a nossa sinceridade, né? Muito lindo verdade. isso. A gente aprende com Davi, então que seja a lição para a nossa prática, né? Constantemente vigilância, Constantemente. constantemente expor a Deus, ali, despir-se, né? Total diante de Deus mesmo, porque o respeito a Deus, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Então, a gente estar diante dele com toda a sinceridade, sem dúvida, nos permite ter mais desse amor, né? Mais a sua Claro que sim. presença. Aqui no Salmo 52, é, disse: interessante que Davi não faz justiça com as próprias mãos. Né? É um salmo aqui no 52 fala da justiça, sempre entrega o assunto para Deus. Ou seja, o que quer dizer Davi? Que com as mãos não se pode fazer nada, né? Voltamos como sempre. Pela força do homem, não consegue nada. Então, os assuntos ele coloca para Deus. E Deus dá a solução, tarde ou pronto, né, Deus dá a resposta. E que, às vezes, nós precipitamos, nas perguntas que fazemos, né, nós queremos um momento, e não é assim. Temos que dar tempo ao tempo para que essa resposta pode chegar, né? Porque, às vezes, a resposta
chega de alguém que está do nosso lado, como chega de mim mesmo, né? Simplesmente eu tenho que me acalmar. E às vezes, ultimamente, eu estou assim, indo caminhar, e o que que acontece? Às vezes eu estou escutando algum audiolivro, não sei o quê, só que já tem hora que eu falei, não quero escutar nada, eu quero ir caminhar, eu quero me escutar, eu quero ver o que que acontece, sabe? Assim, antes eu não tinha esse pensamento, então assim, eu estou me buscando reconhecer, buscando ter esse, eu falei, já que Deus fala comigo, mesmo eu tenho que ver o que que tá falando comigo, né? Então, assim, tô ligada, falei, não quero escutar nada. Silenciar, né? Aquele momento de meditação, de contemplar a Sim. natureza, de E se então, eu falei conectar assim, consigo. dessa maneira. No verso 2 diz, a língua mentirosa é a navalha afiada cheia de enganos. Olha aí, né? No, no verso 5 e 6 diz, mais uma vez a Bíblia deixa claro que os ímpios serão aniquilados, não queimarão para sempre. O verso 7 disse: que rejeita a Deus, confia nas riquezas e se refugia na maldade, terá um fim inglório. Então aqui também nos diz que porque temos que confiar nas riquezas, né? E sempre estamos fugindo para a maldade, e aí o que que acontece? Né? Sempre tem. O inglório nunca vai ser. Vai estar aí, né? No 8 diz: confia no amor de Deus para todo o sempre. Amém. No verso 9 disse: proclamar o nome é a bondade de Deus e a nossa missão intransferível. No verso 9 diz: quem conhece a Deus é algo de sua bondade, não consegue falar disso. No verso seguinte, bom, para finalizar aqui no 9 diz: a oliveira era árvore muito útil, provia alimentos e iluminação, alimentos e iluminemos do mundo. Né? Olha aí, A luz do que mundo, né? A a justiça luz do do mundo. Senhor. Nada passa E despercebido. Esse salmo, ele é muito profundo, ele fala do fim dos perversos, né? Da língua afiada, né? Ele diz: tua língua trama iniquidade contra o justo dia após dia, como navalha afiada cometes fraude. Aqui ele fala do fofoqueiro, né? Essa tendência que tem de levantar, né, uma contenda através da palavra. A nossa palavra ela tem poder de bênção e de maldição, como a gente já sabe. Por uma palavra, né, por uma mensagem, pessoas perdem, né, vida. Então, que a gente esteja atento. E fala-se que há três peneiras, né? Quando a gente vai comentar algo para o outro, ou quando eu vou falar algo a respeito de outro, eu tenho que passar no nivelamento. Eu tenho que usar realmente da peneira, se isso é verdade, né? Se isso é bondade, após passar na peneira, é verdade, é verdade. Então, a peneira da bondade, isso é bom, vai edificar, vai servir para edificar uma vida. Eu posso comentar isso, vai ser benéfico para o outro ou vai ser mal? Se não for, já para ali, não pode ser replicado. E a segunda é se há uma necessidade. O que eu vou falar é necessário que eu fale? Tem alguma, né, tem algum sentido ou eu vou falar só porque a língua realmente fica ali, né? Então, a gente passando isso na peneira é verdade, é bom e há necessidade, vai edificar, é um testemunho, é referente a uma história, é algo de alguém que faz sentido para outras vidas ter aprendizado ou não? É só para destruir mesmo. Então, isso, esse é uma peneira do qual a gente, se passar nesse nível, vai evitar, né, a perdição. é Esse salmo verdade. é de Davi e fala que foi um salmo que ele fez após ele está fugindo de Saul. Lembra quando a gente estava lá estudando no livro de Reis que ele fugiu e tomou como sacerdote o pão da presença do Senhor da mesa e ali ele deu também a arma para ele, inclusive aqui ele mesmo Davi havia matado o Golias e um dos sacerdotes viu, né, que foi Doeg e Sim, contou a então, Saul. Então, quando ele leva essa fofoca a Saul, o que aconteceu? Saul volta e mata aquele sacerdote que ajudou a Davi. Então, foi essa fofoca, essa
situação do qual ele cometeu, e não sabia ele que posterior Davi veio se tornar rei, né, de Israel. Então a gente tem que usar realmente da verdade, porque ele foi e levou uma situação que ele não sabia de fato o que se passava. Ele não usou da bondade e realmente não haveria necessidade dele ter se colocado diante dessa situação, porque ele levar, como fala aqui, né, como navalha afiada, cometeu uma fraude. Então a Claro. língua A foi nesse fofoca caso um estava instrumento de morte. a fofoca tava na boca ali, só faltava encontrar a pessoa para passar tudo, né? E aí encontrou, e o que que aconteceu, né? E ele Verdade. coloca a confiança no Senhor, né? Ele entrega ao Senhor. Isso. Esse é o homem que não colocou a sua confiança em Deus, mas se confiou em sua muita riqueza e exaltou por causa das suas posses. Mas eu sou como a oliveira frondosa na casa de Deus, confiei na misericórdia de Deus para sempre e para sempre. Porque, e ainda fala, né, que pro, 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 digamos, que a oliveira seja útil, né, para as pessoas, para o justo, né, que o ímpio E gera será luz e alimento, né? A gerar luz e oliveira, a árvore alimento. frondosa. Uma grande lição Toda também. meditação para as nossas vidas, assim, que tudo que a gente vai realmente falar, que a gente coloque nesse crivo, né? Isso é verdade, isso é bom, e há uma necessidade disso ser dito, vai gerar edificação, ou não, isso tem que parar em mim e eu não preciso replicar, né? A gente tem que usar da bondade do Senhor e da verdade sempre. O Salmo 53, né, tem o tema, né? O tema é diz o tolo no seu coração. Né? Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Então aqui também é um salmo que é para as pessoas incrédulas, né? Pessoas que não acreditam, pessoas ateus, que se chama. Então diz, no verso 1 diz, diante das incontáveis evidências, é preciso mais fé para ser ateu do que para ser crente. Né? Olha aí, já deixa bem claro que... E observar os digitais e negar a mão, é tolice. Estudar o código é negar o codificador, é tolice. Ver a obra assinada é negar o artista, é tolice. Né? Olha aí o que fala. O resumo assim, do 1 e o 2 diz, não há ninguém que faça o bem, pois nossa natureza é mais. Nascemos em pecado. Como diz o Salmo 51, a bondade é um fruto do Espírito. Quem anda sem Deus sente medo de qualquer coisa. No verso 5, essa é o resumo, né? Você que quem anda sem Deus, pois sempre tem medo, né? Medo de seguir seus objetivos, de tomar uma decisão da sua vida financeira, da sua vida matrimonial, né? Então, assim, por quê? Porque tem medo. Como por não ter medo, por não acreditar em ninguém, né, a Deus, pois então suas coisas saem regular, né, por dizer assim, porque você não tem em quem confiar. Então, eu acho assim, um momento que você tem algo que seja um pouquinho, né, as coisas já tem uma outra visão, porque você já passa, nossa, meu matrimônio está um pouco altos e baixos, o que é que eu faço para me melhorar? Então, você vai em busca de algo, porque você tem um pouco de confiança, porque você tem algo, um carinho por Deus, né? Então, ali você vai buscar melhoria para você. E se não quiser buscar através de uma pessoa, começa a ler a Bíblia, né? Porque aqui está o manual desde quando você nasce até quando você morre. Cada Instruções de dia vida que para todas as áreas, né? para Instrução de todas as vida, glória. áreas. Olha que às vezes eu repito que eu tinha medo de ler a Bíblia, né? Assim, justamente para me dar com as coisas mais certas, com a verdade contra mim, né? Então, assim, o que eu estou aprendendo é que, sim, eu estou vendo a verdade, só que eu posso reconhecer, como fala aqui, né?
estou reconhecendo, então eu estou alinhando a minha vida, eu estou caminhando no caminho, não estou já tanto olhando para a direita e nem para a esquerda, já estou olhando mais para frente, né? Que já é um grande passo. Glória a Deus, né? Isso é o que nos fortalece, né? A nossa fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente busca a presença dele, quanto mais próximo a gente está, mais a gente quer estar, né? Isso é Mais e verdade. mais e mais a gente quer essa fome, a sede que se torna insaciável. Porque quando a gente sacia, aí pronto, a gente vai fazer o quê, né? Tem que Sim, ter esse desejo constante de conhecer verdade. mais, de estar mais presente. É igualmente no relacionamento, a gente conhece uma pessoa e quanto mais próximo, mais a gente vai conhecendo as vontades, o que essa pessoa gosta, o que não gosta. Então, aqui com Deus é isso, é direcionamento para a nossa vida, né? Como a gente deve é, né, ter Ele ali mais próximo de nós, é se Mas pronto. arrependendo, é perdoando para ser perdoado. Então, é o amor, né? E isso vai nos revertendo, ele vai nos revertendo cada vez mais a sua bondade. Vamos ficando mais semelhantes, né? Nós somos a média de que mais convivemos e estar na presença do Senhor é transformador para a nossa vida. Ele vai nos É, moldar. isso é verdade, nos vai renovando cada dia mais. Então, assim, eu digo para qualquer pessoa que se você tem esse medo, começa a partir de hoje, começa a tirar esse medo de você, né? Se lança, começa a ler a Bíblia, se não quer começar a ler desde o começo, você lê um livro de Salmo, você lê um livro de Provérbio, começa. Algo tem que fazer, porque não é como as pessoas falam esse bicho de sete cabeças que é uma Bíblia, né? Sim que ali está a verdade, mas é simplesmente você olhar com outro olhar, com, a, é, com outro tipo de... Colocando na sua vida, né? O que você pode fazer? Em vez de você escutar pessoas, olha o que está escrito ali, a não ser que se tiver alguma coisa que você não entenda, e possa perguntar a uma pessoa, mas digamos assim, está lendo, fazendo esse segmento, é a melhor coisa que eu posso estar recomendando, você, é o que eu estou fazendo. É Né, não Laís? conhecer de ouvir falar, né? Mas de estar na Isso, presença, de fazer essa busca. E ele fala aqui no versículo 2: Deus observou desde o céu os homens para ver se havia algum sensato que buscasse a Deus. olha aí. Então, a gente tem que buscar. A palavra nos diz: ao que busca, achás-vos-á. Ao que bate, a porta o abrirá. Então, mesmo que não tenha entendimento, continua persistindo. Por quê? Continua batendo a porta, porque uma hora esse entendimento vai se abrir. Uma hora Deus vai se revelar. E ele se revela de forma geral, né? Através da natureza. A assinatura de Deus, as digitais de Deus está em tudo. Está em cada um de nós. Nós somos um milagre próprio, criado por Deus. Então, como ignorar a criação? Né? Como ignorar o Criador? E está em E para tudo. ver, e para ver como o ser humano, né? Falo por mim, como a ignorância é grande. No começo eu estava querendo entender a Bíblia já desde o começo de tudo. Aí, até aprendendo com vocês, né? Não, espera, vamos aprofundando devagar, vamos lendo, não tem por que aprender tudo de golpe, né? Então, assim, vamos aprofundar. Quando toca o seu capítulo, aprofunda nele. Então, os outros você passa de ver, de ouvir. Então, assim, tá? Que nós estamos fazendo uma campanha, um desafio, né, durante esse ano. Então, assim, só em saber, nossa, eu já li Gênios todo, tá, não vou saber direitinho onde está escrito o que está escrito, mas, assim, já sei as passagens. Quando alguém comenta de Gênesis, eu já sei, mais ou menos já sei até o capítulo que está, o livro. Então, assim, é bom que eu não vou sair daqui com esse ano falando assim, não, eu sei explicar a Bíblia toda. Não, não é verdade. Entendeu? Mas a Está no gente já tem aquela processo. visão, aquele entendimento bem melhor. Né? E é isso. E cada vez mais vai se aperfeiçoando. É de glória em glória, né? De E aí glória a em gente tem que glória. ter essa convicção de que é um Não? processo. É verdade. Vamos para o Salmo 54. O Salmo 54 disse, só Deus salva. Davi, Davi sabe disso. Né? Então, Davi, eu e você também sabe disso. E no verso 2 disse, quando oramos, Deus nos ouve também. No verso 4 diz, Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém.
No verso 6 diz: Deus não obriga ninguém a nada. Tudo o que fazemos para Ele tem que ser voluntário, ao reconhecimento ao amor dele. Olha aí, né? No verso 7 diz: está angustiado e cercado pelo inimigo? Uma pergunta, né? Está angustiado e cercado pelo inimigo? Quem teremos que chamar? A Deus. E é um pouco assim do resumo de 54. E se você quiser colocar algumas palavras do seu entendimento, do seu estudo. É isso, né? Deus é o nosso ajudador, socorro bem presente, é o nosso refúgio, é quem a gente deve clamar sempre, né? É a nossa bandeira, né? E buscar a Ele. Sempre. Você continua, então? Assim, um pouco Em Salmo releva? 55, ele Assim? fala, né, do clamor pelo auxílio divino. Por isso, né, o Salmo de Davi também, ele diz, por isso, quem me dera asas como de pomba. Porque, assim, durante um conflito aqui, ele estava querendo fugir, né, diante das aflições. A gente, esses capítulos aqui, Isso. ultimamente, eles têm falado muito a respeito das aflições, dessas agonias, desses conflitos que a gente tem, tanto interno como externos, né? Porque nós temos os conflitos com a nossa alma, eu comigo Tem. mesma, e aí você está no mundo, está exposto, vem de fora, né? Que atinge você. Então, ele faz esse clamor a Deus, né? E no versículo 1 ele diz: presta atenção, ó Deus, à minha oração, e não descuide de minha súplica. Então, aqui, o amado de Deus, ele já nos dá esse direcionamento diante de qualquer situação, qualquer aflição. Ora a Deus. A oração, ela nos reveste, né, de uma paz. Ela, diante da oração, a gente expõe ali a nossa confiança. O Senhor é meu ajudador, é o meu socorro presente, e Ele vai responder esse clamor. E aí ele fala, né, por causa dos meus adversários e pela opressão do iníquo. E ele segue. Terror caiu sobre mim e me cobriram as sombras da morte. Quer dizer, foi a sombra da morte, não foi a própria morte, né? Mas é esse medo que nós somos sim vulneráveis, né? Então, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de coragem, a nossa fonte de poder é estar na presença do Senhor. Então, se a gente está num momento vulnerável, se a gente quer se esconder diante das nossas falhas, a gente vai, né, se envergonhar e vai querer realmente fugir, é essa fuga. Então, ele diz aqui, nesse momento, ele expõe com toda a sinceridade, porque Davi nos ensina isso, a gente tem que expor nossa sinceridade para Deus. Eu sou vulnerável, Deus, quem dera agora, ele diz no versículo 6, quem me dera asas de pomba. Então eu voaria e repousaria e ia para bem longe, voaria e habitaria no deserto. Quer dizer, se esconder. Muitas das vezes é isso que a gente quer diante de um problema. Isso Só que é. aí ele dá a certeza de que essa não é a melhor opção a fazer. Né? O que a gente tem que fazer diante do desafio da vida? Encarar. Saber que Deus nos dá não é um tênis de corrida para fugir do problema. Ele nos dá uma armadura, o capacete da salvação, a espada, né, que é a palavra, o escudo da fé. Então, são essas armas que a gente tem que usar, estar protegido e encarar o desafio, e encarar qual seja o problema. E aí ele fala no versículo 22, né? Lança tua ansiedade sobre o Senhor, e ele te sustentará. Ele não permitirá jamais que seus justos tenham terror. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aos homens sanguinários e enganadores, e não se cumprirão os seus dias, mas eu porei minha confiança em ti. Então é lindo, Forte. né, como Davi ora. Tá sempre. E igual falou, né, lá no começo, né? Se expôs à oração, depois ele foi ali querer ensinar, então. E não quer sair da presença de Deus, né? Então, ou seja, ele tem todos os reconhecimentos de uma pessoa amada, né? É isso. E aqui ele nos ensina. E coloca a sinceridade do seu coração. Com Davi a gente aprende isso. Por isso que ele é um homem segundo o coração do Senhor. Porque ele expõe, Senhor, a minha vontade era de ter asas de pomba e sair mesmo, me esconder e Sim. sair desse problema e deixar ele aí. Mas aí não, ele vai colocando a confiança em Deus, ele vai orando e Deus vai dando revelação
E lá no final ele diz, eu lanço minha ansiedade sobre o Senhor. E ele, né, ele diz aqui pra gente, ele dá essa revelação, ele ensina o que ele teve. Ele te sustentará, ele não permitirá jamais que seus justos tenham terror. Ou seja, a gente não tem que ter medo de encarar o nosso problema, de encarar a aflição que a gente está sofrendo. Né? Então, Davi ele fala constantemente, porque essas afrontas, essas inquietudes, ela vem o quê? Através de relacionamento, através das pessoas que a gente convive, através das pessoas que nos caluniam, através das pessoas que nos traem. Então, nós estamos no mundo, nós estamos vulneráveis a isso. Seja no ambiente de trabalho, seja com os próprios parentes, é da vida. Não é o que interessa não é o que aconteça, mas como eu reajo com o que acontece. Né? E ele fala aqui no versículo 14 exatamente isso. Nós que comíamos juntos no banquete, na casa de Deus, quando andávamos em harmonia. Então, é através de pessoas. Então, quando a gente se frustra com pessoas, tem gente, né? Ontem mesmo a gente relatou e disse, tem pessoas que somem, vão para outro estado, vão para outro lugar e somem e deixam lá tudo, às vezes até os próprios filhos e família. Mas essa não é a opção. Davi, ele diz aqui, não é opção fugir. Porque o problema vai continuar com você, para onde você for, você Vai vai levar. continuar. E vai gerar inquietação, né? Então, É, é lançar a ansiedade sobre o Senhor e ele te sustentará. Então, ele fará descer a cova da destruição os homens sanguinários e enganadores, e não se cumprirão seus dias. Então, é estar ali, firme e forte, sustentar no peito mesmo aquela aflição é. e bora, veio, então agora é resolver. Porque eu Resolver. confio no Senhor, Ele vai me reverter desse poder. Então, é uma lição preciosa aqui que a gente toma para os dias de hoje, né? Diante desse problema, é encarar e confiar no Senhor. O Salmo 52, ele fala da gratidão e confiança em Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque o homem me maltratou. Todo o dia me angustia o guerreiro. Meus adversários me maltratam todo dia, pois muitos são os guerreiros que se levantam contra mim. Não temerei temor de dia, porque em ti eu pus minha confiança. Em Deus serei honrado, em Deus confiei, não temerei ao temor. Que pode me fazer o homem? Então é constante, né? A súplica de Davi e estar na presença do Senhor. E assim devemos ser nós, né? Se nós estamos na presença do Senhor, o inimigo ele vai se levantar, ele vai levantar pessoas contra nós, porque estamos, né, no caminho, como Elisete falou. E quando a gente está no caminho, o inimigo ele vem, ele surge que é para tirar a gente ou da esquerda ou para a direita, para nos tirar do nosso domínio próprio, porque é uma luta grande. A gente buscar autoconhecimento, a gente se manter no domínio próprio. Eu não vou responder essa crítica, eu não vou reagir da forma que não deve, mas muitas vezes nós somos, né? Claro. Chega um Carne, momento nós que a somos. carne fica ali, aquela voz que você acaba respondendo, porque você se come por dentro. Então, peraí, se eu falar, talvez eu vou ficar até mais feliz, porque a crítica é tão grande, é tão... as pessoas, né, vêm com tanta maldade, e aí você acaba se perdendo também, né? Você acaba sendo mal, porque você responde essa pessoa. Então é sábio que a gente até possa assim confrontar, né? Porque esse confronto ele gera uma edificação. A afronta é que faz haver as grandes iniquidades, né? Até um ponto de ser ali sanguinário, né? De haver morte. A gente sabe que muitas das vezes uma discussão, algo tão pequeno, né? Em um churrasco, em uma confraternização, há, né? Irmãos que acabam perdendo ali a vida do irmão por conta de bobeira, né? Então, que a gente saiba ter essa sabedoria de pensar e confrontar de uma forma sábia, né? Direcionada por Deus. Ou dar um basta a uma situação, porque esse momento, ele pode haver um arrependimento, né? E uma consequência trágica. Olha o que A a Gisele Gisele colocou. compartilha, essa é a minha luta. Meu maior inimigo é o impulso. Então, o inimigo ele vai tentar desviar o nosso foco, tirar a gente do alvo através da nossa maior fraqueza. E quando a gente reconhece, né, quando a gente tem esse autoconhecimento de saber qual é a nossa fraqueza, de qual é aquele impulso, nos dá uma refreada. Nossa, eu tenho que morder a língua ali muitas vezes, dar uma refreada para mim não ir por esse impulso, não reagir nessa provocação. Isso.
Que é bem forte mesmo. Você se mastigar a língua para não dar essa resposta que a pessoa precisa de ouvir. É a palavra, Hum, né? A palavra ela tem muito poder e fala que a ira suscita, né? A palavra dura suscita a ira. sim, Então, muitas das vezes o silêncio evita muita coisa. A gente tem essa sabedoria de saber a hora de silenciar, de sim confrontar, né? De responder, mas com sabedoria. sabedoria. No versículo 8 ele segue e diz: Eu te declarei meu louvor, ó Deus, coloca minhas lágrimas diante de ti no teu livro. Então, aqui ele fala no livro da vida, né, que é exatamente isso. Porque Deus conhece o nosso sacrifício, Ele sabe o que é muito difícil para a gente, Ele vê todas as coisas. Então, diante de uma situação onde a gente tem que fazer aquele sacrifício de não responder, de não reagir ao impulso, Deus sabe. E aí ele segue e diz: A ti cumprirei meus votos, ó Deus, eu te oferecerei sacrifícios de ações de graça. São atitudes, ações de graça são atitudes, atitudes são virtudes. Então, a atitude de silenciar é uma ação de graça. Eu ofereço a Deus porque eu sou obediente a Ele. Eu não vou me deixar levar por essa provocação. E ali eu estou escrevendo um lindo capítulo da minha vida. Eu decido perdoar aquela pessoa que me ofendeu, que foi difícil, do qual eu orei porque sozinha eu não conseguiria. É uma ação de graça. Eu estou expondo em oração, Senhor, eu não consigo, eu não estou conseguindo, me ajuda a perdoar essa pessoa. E a gente sabe o processo que é demorado para a gente orar e soltar isso, né? Isso, para fazer essa limpeza, porque no final, afinal, é uma limpeza que você tira de dentro, de dentro. E aí você, nossa, se eu soubesse, podia ter feito isso antes. Mas nunca é tarde para você fazer o reconhecimento do errado, né? E trazer para agora, né? Sem dúvida. E o auto perdão também, que é algo precioso do qual a gente deve trabalhar muito, né? O auto Hum. perdão. Porque Começar de si imagina mesmo, que né? a autocondenação, a gente vê o caso de Judas, né? Se autocondenou. Jesus era misericordioso para o perdoar, mas não, ele fez a justiça própria, ele não se perdoou, preferiu se autocondenar. Então, a gente tem que trabalhar isso muito na gente. Sim, eu vou me perdoar. Se Deus me perdoa, quem sou eu? Quem sou eu para não me perdoar? Então é muito profunda essa reflexão. Se eu não me perdoo, eu vou me autocondenar. Eu vou viver doente, eu vou viver com uma culpa, eu vou viver com remorso, Isso. né? E todos nós, a gente tem que ter consciência, todos somos pecadores, todos falhamos. Mas eu me Todos. expor tudo isso diante de Deus. Senhor, eu sou fraca mesmo, me perdoa por isso. Por que que eu estou me autocondenando? Eu não quero me autocondenar. Eu quero lançar o perdão sobre a minha vida. Me ajuda, me dá. Eu sei que eu já tenho o seu perdão, né? Porque quando a gente está diante do Senhor, Ele tem muito amor. A gente não consegue nem mensurar, nem explicar o tão grande é o amor de Deus. É. Ele já nos perdoou. Por que que eu não me perdoo? Meu Sabe? filho, Quem nós não. sou eu para que eu não possa me perdoar? Quem é você que não se deu perdão? Se perdoe, lance fora isso, porque isso pode te gerar uma autocondenação. Não é Jesus, não é o Deus que está te condenando. Muitas das vezes somos nós mesmos que nos autocondenamos e vai nos levar a uma depressão, vai nos levar a uma ansiedade, vai nos levar a uma grande frustração da vida. Então Sim. aqui ele fala, né, que coloca minhas lágrimas diante de ti e no teu livro da vida. Então, o que que você está escrevendo no livro da vida, né? Fala-se que quando a gente é criança, né, que a gente tem um anjo da guarda que ele dá, né? Fala que João fala das escadas, que os anjos sobem e descem, dando notícia a Deus de cada um de nós. Cada um de nós tem um É. anjo da guarda que está ali escrevendo tudo. Nada Quero ver passa tudo. despercebido, tudo está ali no nosso livro da vida. Então, como que Então, está hoje, né, o nosso livro? Mário Quintana, ele fala até uma passagem que é bem interessante, que ele diz assim: não faça da sua vida um rascunho, porque pode ser que você não tenha tempo de passar ali. Então, que a gente se disponha a fazer tudo com excelência. todo Vou limpo. fazer o meu melhor. Não façam um rascunho, não façamos um rascunho. Se Deus já me perdoou, eu vou me perdoar e escrever a nova história, da qual eu mereço, né? Faz sentido, né? Faz toda a É isso. diferença.
Que a nossa vida seja de excelência, direcionada ali por Deus. E no versículo 13 ele encerra aqui, né? Porque minha alma tu livraste da morte, e meus pés de lugares escorregadios, para que eu seja grato em tua presença, ó Deus, na terra dos viventes. Então, só Deus para nos revestir dessa força. Ele livra os nossos pés dos lugares escorregadios. A gente está ali total vulnerável. A qualquer hora dá uma escorregadia. A qualquer hora a gente pode vacilar, estar em lugares, estar em situações, fazer uma atitude que não agrada a Deus, mas na presença dele, é como ele diz, é ele que nos reveste de poder, é ele que nos reveste dessa graça, né, do favor imerecido. É ele que nos faz, nos mantém íntegro, porque a gente está na presença dele. Então, se a gente está na presença dele, nós vamos ter o caráter dele, de bondade, de verdade, de amor, de misericórdia, de perdão. Então, é isso que a gente tem que usar primeiro conosco, né? E aí a gente vai ter como dar ao próximo. Verdade. Mensagem poderosa, palavra viva. E o Salmo 57, ele fala do clamor pedindo, né? Ele pede aqui para ser livre, também um relacionamento, um salmo de Davi. E ele fala desse relacionamento íntimo com Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma está em ti confiada. E à sombra das tuas asas me refugiarei até que passe o terror. A Clamei ao Deus calamidade. Altíssimo, a Deus meu Salvador. E aí ele segue, porque ele enviará desde o céu e me salvará. Ele reprovará meus adversários. Deus enviará a sua misericórdia e a sua justiça. É nesse relacionamento íntimo com Deus. É na minha oração. É onde está ali só eu e Deus. Eu posso expor todas as minhas causas. Na oração eu posso colocar toda a minha verdade. Sim, eu tenho medo, sim, eu posso ter insegurança, sim, eu tenho... Quais sejam os sentimentos que habitam no meu coração, eu coloco a Deus nessa intimidade. Porque Ele enviará desde o céu e me salvará, né? Em suas asas eu me refugio e não terei mais o temor, né? E vai passar o medo, porque fala-se com o amor de Deus lança fora todo o medo. Me sentir segura nas asas do meu Criador é o que me faz ser corajosa, é o que me faz ser ousada. Então ele fala disso, né? E ele fala das aflições do mundo, né? E lá no versículo 6 ele fala: uma rede estenderam para os meus pés e uma cova cavaram para mim, mas eles mesmos caíram dentro dela. Então, quando a gente está na presença do Senhor, não tem o que temer. O inimigo pode até se levantar, ele pode preparar, vai usar da língua, né, de calúnia, de críticas, mas saiba que a palavra, que Deus é justiça, né? Aqueles que Ele armam uma preparou. cilada tendem a mesmo ser pegos, né, por ela. Isso acontece muito, né? Só que as pessoas não veem, né? Então, quando damos conta dessa situação, então pensamos, nossa, pois sim que eu fiz o mal e agora estou pagando com o mal, né? O que eu queria fazer mal É para o essa princípio pessoa? estabelecido por Deus, né? Semeou, colheu. Então, cuidado com o que a gente Isso, diz, cuidado, porque a gente vai ter uma colheita, né? Se vai. eu planto amor, vou colher muito mais. E sempre a semente que a gente planta, ela vem potencializada, né? Ela sempre vem potencializada. Igualmente a gente viu na história lá de Esther, que Amã fez uma forca para Mardoqueu. E aí ele caiu nesse próprio laço, né? E é só um exemplo da vida, né? É só um dos exemplos, porque a gente vê realmente constantemente. Eu creio que cada um aqui na sua vida, se for avaliar, a gente vai ter isso, né? Nossa, eu já presenciei isso. Já Já. aconteceu comigo, ou de repente eu mesma fiz. Isso. Então é muito real no nosso dia a dia. E aí ele fala aqui, né, no versículo 7, firme está meu coração, ó Deus, meu coração está firme, e cantarei, salmodiarei reverentemente. Então é cantar e dar graças ao Senhor, porque quando a gente Isso. está confiante, imagina que a gente tem uma segurança, um refúgio, a gente fica em paz, né? Fica em Muita paz. paz. Por isso, muitas vezes fala, quando está angustiado, canta ao Senhor. Quando está com problema, canta ao Senhor, né? Então,
E ele fala: Eu te louvarei entre os povos, ó Deus, cantarei salmos a teu nome entre as nações, porque tua misericórdia é exaltada até os céus e a tua fidelidade até os céus dos céus. Então é indo e voltando, é a única saída, né? Ações de graças, é se alegrar no Senhor, na presença do Senhor, no amor do Senhor. E o Salmo 58, né, para a gente já encerrar aqui esse estudo, essa porção preciosa do dia, ele fala de uma oração de súplica por justiça, né? Nós temos que reconhecer a total dependência no Senhor. Nós somos vulneráveis. Sem a presença de Deus, a gente fica desprotegido, a gente fica inseguro, a gente fica com muito temor. Então, é a dependência total no Senhor, esse refúgio, né? Porque quando a gente está com Ele, nos sentimos seguros, Ele nos dá o que a gente mais deseja, segurança, né? Essa proteção e provisão. A gente saber que Ele vai nos dar a porção do dia, do que a gente precisa hoje, Ele já vai suprir. Se Ele supre do pássaro, né? Imagina para nós que somos o projeto mais lindo de Deus, do qual Ele tem um amor que supera toda a sua criação, né? De toda a criação, nós somos o projeto que Deus mais amou. Onde tudo lá em Gênesis ele diz, isso é bom. Isso é bom. Mas quando ele fez o homem, ele potencializou. Então ali a gente já tem essa demonstração. Ele olha e diz, isso é muito bom, né? Potencializou. Então aqui ele faz essa oração, né? Ao Senhor. Se verdadeiramente a justiça falasseis, e o que é reto julgasses, ó filho dos homens. Então, é ter total confiança em Deus. No versículo 10 ele diz, o justo se regozijará ao ver a vingança, e as suas mãos lavará no sangue dos ímpios. E o homem dirá, há frutos para o justo, há um Deus que os vingará na terra. Então, diante de uma situação, né, a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. A vingança por nossa mão própria, ela não traz a felicidade. Ela não vai consertar o passado, né? Imagina que tem pessoas que pedem ali alguém e diz eu vou me vingar. E aí não vai consertar aquele feito. Vai trazer, vai igualar a pessoa, inclusive, a um nível daquela outra. Né? Então, por isso que é importante a presença do Senhor. Pode ser dolorido, é difícil, mas ele aqui nesse salmo, ele dá isso, né? Que a justiça pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor. Ele é um justo juiz. Então a gente deve ser grato por tudo, né? Independente do que o outro venha fazer sobre nós, mas que a gente esteja total na dependência de Deus, né? Confiando nele, que essa seja a nossa oração, porque aí sim a gente vai descansar, se refugiar, de entregar Refugiando. realmente poderosamente na mão do Senhor. Entrar para essa cova que temos aí guardada. Então, faz toda a diferença, isso mesmo. A confiança no Senhor nos faz forte. Então, concluímos aqui no nosso estudo. Pois, vamos, então tá, obrigada, Laís, por você estar aqui comigo. E Uma grande satisfação. vamos a finalizar, agradecer o nosso dia, né? Tu tá orando. Senhor Jesus, aqui estamos para agradecer esta manhã, né? Estas palavras que estivemos falando, para que possamos dar entendimento e receber entendimento, sabedoria, e que possamos passar o melhor para as pessoas, a qual vem ouvir esse vídeo, em qualquer lugar do mundo. E que o Senhor possa ser justo com as pessoas ao reconhecer seu pecado. Porque pecadores somos todos, mas que você possa estar perdoando nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Laís. Obrigada. Imagina, excelente dia a todos. Gratidão, Elisete.